Jornal da Comunidade. Apoio. Praticagem de Santos. Jornal da Comunidade, jornalista Jorge Fernandes, aqui na TV Com. A TV Com é a melhor. Se você quiser divulgar o seu produto, eis aí a oportunidade. Entre em contato com a TV Com, o retorno é garantido. Quero agradecer também a nossa equipe de trabalho, ao Reale, ao Marcelo, que faz um trabalho de excelência, levando a nossa imagem até você. Muito obrigado. Vou lembrar que uma comitiva e uma missão internacional feita pelo prefeito Rogério Santos, juntamente também com o deputado federal Paulo Alexandre. Se encontram no exterior para tratar do assunto do túnel. Isso é muito importante, porque o túnel vai sair, eu tenho certeza disso. E essa comitiva, em missão internacional, justamente esse papel, esteve em Genebra, também na Alemanha, para que possamos nós acreditar que mais de 150 anos o túnel desta vez vai sair do papel, e vamos acreditar. Por quê? Santos e Guarujá vão se tornar um só. Ponto positivo para essa comissão que se encontra lá no exterior. Outro ponto importante, estou feliz de receber alguém, uma mulher que tem uma visão de longo alcance, que acredita que o ser humano, na força da mulher, na transformação da mulher, através do seu crescimento, através do empreendedorismo, através da arte, através da dança. E a transformação pode ocorrer, depende só de você. Estamos recebendo aqui ela, Iracema Aguiar Menezes, a professora, trabalho social, mas vamos conversar um pouco sobre vários temas. E você faz parte do nosso tema. Mas agora, quem é Iracema Aguiar? Qual sua história de vida? É um prazer imenso te receber aqui. O Jorge Fernandes, Oi. Eu não posso, antes de começar a falar de mim, falar, lógico, da minha família, mas todo esse meu trabalho profissional veio de uma pessoa, do incentivo de uma pessoa que é Antônio Vargas. Eu sempre tive interesse pela cultura, desde jovem, envolvida no movimento negro, junto com minha família. Minha mãe também era uma pessoa muito engajada, e eu logo na adolescência me interessei. E em 1980 ingressei no Balé Afro de Santos e, junto com Antônio Vargas, iniciei esse trabalho, esse conhecimento, né, da cultura afro-brasileira, que me levou a o que eu sou hoje, né? Hoje eu, além da minha profissão, que eu sou funcionária pública aposentada, eu tenho um trabalho, uma pesquisa desenvolvida em relação à cultura afro-brasileira, na área da dança, dos costumes, e isso me levou a ter grandes alegrias e a um autoconhecimento também. Mas é importante isso, essa é a tua história. Você fala de 1982. Para que possamos entender melhor o Balé Afro, que vem a ser e qual o seu papel na transformação das pessoas. Bom, quando eu conheci o Antônio Vargas, ele já desenvolvia um trabalho, um amparo na área artística para jovens negros da cidade de Santos. E ele me convidou para fazer parte. Na época não havia oficina de dança. Como eu já vinha do Sonho Afro, que você também participou, né, Jorge? Verdade. Um grupo de cultura, de dança, de promoção da igualdade racial, o Sonho Afro, onde jovens como eu, Jorge Fernandes, outros jovens da cidade participávamos. Ele me convidou para fazer parte, então, do grupo que ele tinha em relação ao trabalho com jovens, na sociedade, de modo geral. E eu entrei nessa área da dança, devido à pesquisa que eu já tinha do Sonho Afro. E aí ali se iniciou o Balé Afro de Santos. Foram, posso dizer, 1980 até hoje, né? São mais de 40 anos, né? Quase, com esse trabalho. E só me trouxe alegrias, né? Nós pudemos representar a nossa cidade em vários países.
E nós temos também algo que me orgulha muito, foi nós termos representado a nossa cidade de Santos no Congresso de Cidades Irmãs no Japão, em 1990, onde nós fomos muito bem recebidos e recebemos também a comenda por excelência do nosso trabalho. Então isso é uma coisa que me orgulha, porque era algo inédito, né? A dança, a cultura afro ser apresentada no Japão era algo inédito e nós conseguimos representar a nossa cidade com excelência. É importante lembrar que o Ouça Iracema viaja no tempo. Eu, o Edson, Beto Fornalha, o Giba, muitos outros que participaram desse momento, e também mulheres que até se encontram hoje fora do Brasil, nessa oportunidade que foi dada pelo Vargas. Mas esse sonho não terminou, porque Iracema tem um projeto de reestruturar o Balé Afro de Santos. Como se explica isso? Bom, a dança e a cultura afro-brasileira, ela é realizada de uma forma intensa e não é de uma forma simples como muitos pensam, né? A pesquisa do Balé Afro de Santos, a pesquisa que eu e outros integrantes fizemos nesses anos, nos levou a que eu desenvolvesse um método de dança, que é um método que exige um amparo físico e, ao mesmo tempo, o interesse do integrante. Então, com esses anos que se passaram, a gente acabou diminuindo a quantidade de integrantes. Muitos ficaram no exterior trabalhando, né? Alguns seguiram a sua vida e hoje nós estamos com um grupo de, em média, 10 a 12 pessoas que fazem as apresentações. Estamos aí todos os anos, nós temos em média 6 ou 8 apresentações significativas. Desenvolvemos trabalho de apresentações na cultura, trabalhos da Lei 10.639, onde a gente demonstra no meio educacional a importância, né, da lei que obriga o ensino da cultura afro-brasileira e a cultura africana nas escolas. Temos esse trabalho também e as apresentações, né, que não pararam esses anos todos. Nós fazemos apresentações em datas comemorativas, eventos, e o Balé Afro está aí vivo, mas eu sinto a necessidade de implementar. Então, a partir do mês de maio, nós estaremos abrindo inscrições para novos participantes, aula para pessoas afins, sem restrição de idade, porque a dança afro é uma dança que permite que todos, independente da sua idade, exercitem a dança. E o Balé Afro não é só dança, é dança, cultura, costumes, é um autoconhecimento. A gente que viveu esse momento, como você, eu e essas pessoas que eu acabei de citar, tem em memória, nós, naquela época, havia mais um incentivo para as pessoas participar. Hoje você reestrutura, mas eu sinto que tem 10 ou 12 pessoas. Como trazer o jovem a participar do Balé Afro? É isso, Jorge, que nós estamos estudando. Lógico. Eu com esse grupo, mais algumas pessoas que integram, mas não participam por motivos pessoais ou de trabalho, nós estamos aí em cima de projetos para atrair os jovens. Nós sabemos, eu, você, o quanto isso foi importante para nós, né? O quanto isso fortaleceu a nossa autoestima, Lógico. o quanto isso fortaleceu a nossa identidade. Essa busca do conhecimento por meio da arte forjou em nós, como que eu posso dizer, forças, argumentos que nos blindou contra o racismo. Eu posso até dizer isso, porque o racismo passou a não nos afetar, eu digo, no nosso desenvolvimento pessoal. Ele pode ter nos afetado na rotina diária, mas não, o racismo não nos impediu de fazer nada. Dificultou, mas não nos impediu. Isso tudo nós tiramos com base no trabalho que nós tínhamos no Balé Afro, que eu acredito que é o maior, ou se não o mais importante, projeto social da nossa cidade. Eu não digo do país, porque não tenho dados, né? Mas da nossa cidade, o Balé Afro de Santos é o projeto que mais trouxe resultado. Você sabe, são vários jovens negros que hoje são adultos, ou estão lá fora com suas famílias, ou empreenderam negócios, ou aqui mesmo, como eu e você.
somos vitoriosos, né, Jorge? Lógico. Temos nossa carreira, estamos aí, já, né, Jorge? Já quase com o pé na nossa... Eu já estou aposentada, mas você, muitos, também. né? Você também. Somos vitoriosos. E tenho, sim, a certeza que todo aquele trabalho em prol do combate ao racismo, do autoconhecimento da nossa comunidade, da valorização da cultura afro-brasileira, nos ajudou em muito. Eu quero agradecer ao Vargas pela oportunidade que ele me deu, Iracema, com relação à vida, como você falou, na nossa trajetória. Tive a oportunidade de dançar no programa da Hebe Camargo, de estar lá dançando, me apresentando, viajando por toda a cidade de Santos, como também para São Paulo, se apresentando através da arte do corpo humano. Vargas, muito obrigado. Uma outra questão, você citou também a Lei 10.639. Ela é de 2003. Eu sinto agora, Iracema, não sei tua opinião, porque no governo, Rogério Santos agora, a secretária de Educação, Audrey, parece estar abrindo a porta e há a possibilidade de efetivamente não chegar no dia 20 de novembro, no dia 13, fazer uma apresentação dos nossos filhos. Efetivamente estar na grade escolar a cultura negra, através da Luciana, a Joyce. Isso é realidade? Agora, nesses últimos 3 anos, eu tenho sentido que os esforços que foram implementados por todos que vieram atrás, lutando para que a educação valorize esta lei, Lógico. está se efetivando, né? A presença de profissionais negros na equipe, né, que vão levar com veemência, né, porque eles vivem o racismo. Eles vivem a sociedade e são profissionais da educação, assim, de excelência, pessoas maravilhosas, né? Então, eu acredito que agora a gente consiga dar um grande avanço em todos os projetos que a Secretaria de Educação vem implementando há vários anos, mas eu acredito que agora a gente vai começar a andar um pouquinho mais rápido. É importante porque parece que até lá no Centro Tecnológico tem uma sala, se não me engano, ERER, né? Isso, é o ERER, né? A sigla do departamento, né? Então, eu acredito que a Joyce, a Adriana, se não me engano, a Lucilene, que fizeram parte, Lucilene fez parte do Balé Afro, a Joyce, uma pessoa maravilhosa. Como elas mesmas falam, elas estão aprendendo mais, né? Elas estão aprimorando tudo aquilo que elas acumularam na sua vida. Perfeito. Agora, com relação ainda na 10.639, importante lembrar que tem essas pessoas que você acabou de citar. Qual o papel no qual você é secretária do Conselho da Comunidade Negra? Qual o papel do Conselho junto a esse grupo que aí está na Secretaria da Educação? Bom, o papel do Conselho é fiscalizar, né, toda a aplicação dessa lei, as atividades e incentivar que sejam feitos projetos, que essas pessoas sejam apoiadas no seu trabalho, a Joyce, a Lucilene e toda a equipe que elas fazem parte, que elas sejam apoiadas, que seja dado suporte para que elas possam dar o melhor, né, e buscar resultados positivos. Você colocou aqui uma questão que eu gostaria até de comentar contigo: conflitos sociais e o desenvolvimento da comunidade negra. A importância da mulher negra no desenvolvimento de nossa comunidade e da sociedade em geral. Eu venho de uma família, assim como a maioria das famílias negras, onde a mulher é o esteio da família. Lógico. Né? E eu vejo que, assim como na minha família, quando nós passamos por um momento financeiro difícil, o personagem que tinha mais força era a minha mãe. Eu lembro. E ela deixou esse legado. Porque hoje eu sempre trabalhei com empreendedorismo, hoje também, além de outras atividades, eu tenho um grupo de fomento do empreendedorismo, mulheres artesãs, né? Mulheres negras e mulheres também que não são da comunidade negra, mas em sua maioria afroempreendedoras, trabalham com produtos que atendem a nossa comunidade. Eu tenho um trabalho de informação, estimulação, fomento e organização de eventos
E eu percebo que a mulher movimenta a sociedade. A mulher movimenta a sociedade. Porque quando um filho, um homem, um rapaz ou uma moça vê a sua mãe sair em busca de movimentar, de dar desenvolvimento à família, ela vai levar aquele legado, como foi o meu caso. Minha mãe, no momento de dificuldade, ela empreendeu. Minha mãe foi uma das primeiras mulheres a buscar recursos no Banco do Povo. Ela trabalhava com buffet e ela saiu o Banco do Povo, eu vou lá buscar o recurso, e implementou, e rapidamente ela conseguiu levantar um negócio familiar que ela tinha, que era quitutes, era uma salgadeira maravilhosa. Perfeito. Minha mãe. Ainda nessa questão, Iracema, o Conselho da Comunidade Negra foi criado lá atrás. Tem o Lemo do Bola, Valde Carvalho, muitas personalidades faziam parte do Conselho da Comunidade Negra. O tempo passou. Na sua opinião, você é jovem, eu sei, também tem um conhecimento, já vem de um tempo lutando na comunidade negra. O que mudou do Conselho de ontem para o Conselho de hoje? Eu acredito que o Conselho, lá no seu início, que eu participo do movimento negro desde os 12 anos. Isso. Né? Você acompanhava a minha família. Perfeitamente. Você sabe. O que mudou? Eu já vou um pouquinho mais para trás, tá, né? Os nossos ancestrais, eu vejo o meu avô, para eu ser o que eu sou hoje, o meu avô lutou muito, né? Lutou de uma forma um pouco mais prática, nos incentivando a estudar, não deixando a gente ter acesso a ambientes perigosos, para que isso não introjetasse na nossa vida. Então, eu acredito que as personagens que eram os conselheiros, eles vinham com essa força, com esse conceito familiar, e eles implementavam no conselho. E isso aí forjou esse conselho forte, um dos mais antigos do Brasil, se não o mais antigo do Brasil, a enfrentar tudo, né? Porque hoje eu falo para os meus filhos, hoje é fácil, né, Jorge? Mas eu me lembro bem, Balé Afro, em 1980, Antônio Vargas falava assim pra gente, vamos para o Gonzaga fazer uma apresentação no meio do público. A gente tremia de medo de ser apedrejado, de ser xingado, mas a arte, né? A cultura afro-brasileira, ela encanta. E o Vargas falava, vamos que o público vai adorar. E era assim mesmo. Nós íamos para debaixo ali da Marquise da CIA, como muitos artistas da cidade de Santos faziam, procuravam os pontos turísticos mais movimentados para mostrar a sua arte. E assim era com o balé afro. E cada vez o balé afro foi crescendo dentro da cidade de Santos. Que nós, na década de 80 e 90, fazíamos duas sessões de espetáculos no Municipal lotadas. E a gente podia dizer que o racismo naquela época era bem maior, né? Nós jovens éramos xingados na rua, né, Jorge? A troco do nada. Hoje, isso é um crime. Antigamente não tinha essa legislação. Então, o que eu acredito que hoje o Conselho falta um pouco de valores, né? Tem muita legislação, mas falta valores. Eu vejo lá pessoas que nem eu, abnegadas, que lutam. É verdade. Mas nós precisamos de mais pessoas que venham com os valores da comunidade negra para fortalecer ainda mais o Conselho. É importante para você que está acompanhando, nós temos vários conselhos aqui em nossa cidade. O Conselho da Comunidade Negra. Se você participar de um conselho, é importante para você, se tiver ideias, colocar aquelas suas ideias e ter até aprovado e virarem leis. É importante participar do Conselho. Mas essa questão, Iracema, com relação hoje o Conselho da Comunidade Negra, ele tem a direção, a presidência, é da sociedade civil. Na próxima gestão, ela vai ser o governo e eu te pergunto, qual o papel do governo municipal junto ao Conselho da Comunidade Negra? Bom, o papel é o papel de manter e fomentar as políticas públicas voltadas para a comunidade negra. Não deixar que o que foi alcançado retroceda.
Se caso a próxima gestão, que será gerenciada por um presidente do poder público, não conseguir avançar, né, por vários motivos que a gente sabe que podem acontecer, eu vou dizer até obrigação, né, que se mantenha o que já foi realizado até hoje. Projetos continuem, né, que melhorem os projetos, as atividades, e que, se possível, reivindicações que já estão lá há algum tempo sejam atendidas. Quando você fala que reivindicações já se encontram lá, já atendidas, nós estamos vivendo aí, já no último dia 10, nós tivemos aí o início da conferência, vamos ter a conferência estadual também, todos os anos que tem a conferência, Iracema, o que acontece? São tiradas 1000 propostas, essas propostas não saem do papel, vem uma outra conferência e novamente várias propostas que não saem do papel. Por que isso acontece? Olha, Jorge, eu participei de algumas conferências e eu acho que é bem complexo isso. Perfeito. Até porque hoje a gente não tem algo fechado. São várias ideias, vários projetos. Isso leva a diluir a força, né? Então, nessa conferência, eu acho que seria importante que a gente focasse em poucas reivindicações, mas que toda a munição, todo o empenho fosse voltado para que essas reivindicações fossem realmente executadas. É como você falou, tem muitas que vêm rolando ano a ano. Começa-se a dar um incentivo, depois param, mas também tem coisas que vêm acontecendo, como o avanço na educação, né? O avanço na educação, eu percebo, eu que sou da área da educação, né? Fiquei 33 anos na área da educação, no serviço público, eu percebo que teve um grande avanço, principalmente no treinamento dos funcionários, né? No treinamento dos funcionários, no incentivo, né? A própria Copiri vem implementando solicitações do Conselho, que são as capacitações dos funcionários da Prefeitura. Hoje o órgão tem uma abertura maior para estar indo a órgãos e até mesmo empresas privadas e fazendo esse trabalho de letramento racial. Eu tenho acompanhado realmente o trabalho da Copiri, tem feito um belo trabalho, você está acompanhando isso também. Já com relação às propostas apresentadas nesta próxima conferência, você já pode externar, por exemplo, você vai apresentar proposta também. Você tem alguma proposta para ser apresentada? O meu papel hoje, eu como faço parte da diretoria do Conselho, a gente acaba, né, não individualizando, não, né? A gente acaba pensando no todo. Então, eu não vejo, assim, eu comentar alguma coisa aqui, mas eu vejo a área da educação tem que ser olhada, a área da diversidade, né? A área da diversidade e, principalmente, a área cultural. Hoje, nós não temos nenhum projeto significativo realizado pelo poder público, onde o jovem, seja ele negro ou não, possa participar tendo incentivos e conhecimento da cultura afro-brasileira. Eu não posso deixar de citar, Jorge, que você, enquanto coordenador da Copiri, iniciou tudo isso. Esse trabalho de letramento racial, que realmente na sua época era muito difícil, né, Jorge? Era bem mais difícil que agora. Agora, devido ao seu trabalho, o trabalho de várias pessoas, as portas estão se abrindo, né? O trabalho do Conselho, de todas as gestões que passaram, né? As portas estão se abrindo. Nós estamos num estágio, né? Num estágio de avanço agora, nesse momento, eu acredito. Acreditar é o ponto fundamental. Há uma cobrança já há muitos anos, Iracema, com relação ao Conselho da Comunidade Negra. Eu quero dizer, todas as reuniões que se exigem do que é realizada pelo Conselho são realizadas na Estação Cidadania. Há uma cobrança também da Zona Noroeste. Poucas reuniões são realizadas na Zona Noroeste e poucas ações também são realizadas na Zona Noroeste. Você faz parte da executiva. Por que isso acontece? Jorge, o Conselho,
você sabe, ele não tem por obrigação realizar políticas públicas. Não. Nós temos que solicitar e apoiar. Isso. Então, o Conselho hoje, ele não tem verba, né, financeira para implementar projetos ou criar eventos. Perfeito. Né? A gente está implementando aí toda a legislação do fundo, Isso. mas ainda está em processo. É por esse motivo que fica difícil para o Conselho pulverizar pela cidade. Essa ideia, os conselheiros, dessas solicitações, os conselheiros nos colocam, mas, né, infelizmente, nós ainda não conseguimos fazer com que isso seja implementado efetivamente. Você é muito eloquente, tem o dom da palavra. Eu tenho um tempo ainda, vou deixar um tempo para você. Algo que eu não tenha lhe questionado, que acha que é importante, você está colocando para os nossos telespectadores, o tempo é todo seu. O que eu poderia falar? Eu também, além de todo esse trabalho de racismo, né, e de combate ao racismo, eu tenho um trabalho na área social. E eu acho muito importante a gente juntar tudo isso. O trabalho social, muitas pessoas acham que é esmola, não é esmola. O trabalho social vem para implementar e alavancar o desenvolvimento comunitário. Algumas pessoas não entendem o porquê tantas pessoas, assim como o Rotary, que para quem não sabe é a maior ONG de servir do mundo, implementa projetos. Não é simplesmente por caridade. É porque esses projetos sociais, bem realizados, eles vêm para desenvolver a sociedade como um todo e tentar diminuir as desigualdades. Então, eu peço para que as pessoas que têm conhecimento procurem oferecer esses seus conhecimentos de forma voluntária em projetos sociais. É aquilo, não adianta a gente estar bem se o vizinho nosso não está bem. A nossa sociedade não vai ficar como a gente pensa, né? Então, nós temos que focar nisso, e principalmente a comunidade negra, né? Eu não vou dizer que a comunidade é desunida, não, ela não é desunida, como algumas pessoas falam. A comunidade negra precisa avaliar algumas estratégias de desenvolvimento. Uma delas são os projetos sociais. E implementar, apoiar, frequentar esses projetos sociais. Iracema Aguiar Menezes, foi um prazer imenso que esteve aqui. Obrigado por sua presença. Eu que agradeço, Jorge Fernandes, por essa oportunidade maravilhosa. Tá aí. E a você continue aqui. A TV Com é a melhor. Fique conosco, por favor. Jornal da Comunidade. Apoio. Praticagem de Santos.